chegamos aqui ao fim de mais uma semana de estudo bíblico diário da Igreja Evangélica Jeová Shammah, onde nós fazemos todos os dias juntos a leitura da Bíblia em ordem cronológica, ou seja, na ordem dos acontecimentos. Bom, o que eu pude perceber aqui na leitura da Bíblia em ordem cronológica é que a gente dá uma pausa agora no livro de Levítico, tá? Porque na ordem dos acontecimentos, agora a gente entra em Números, já no capítulo 5. Ontem a gente leu ali Levítico 24, Levítico ainda tem mais um trecho do 24, eu creio, ainda tem o 25, 26 e 27, mas na ordem dos acontecimentos, pausa. Vamos já lá pro Números, capítulo 5 já, né? Porque aqui a gente não lê na ordem convencional, como eu já disse, já expliquei na ordem que foram acontecendo as coisas, tá? Então, pelo que eu folhei aqui umas 2, 3 folhas, a gente dá uma pausa no livro de Levítico e entra em Números, tá? Então, mas ainda continua falando sobre leis, vamos falar sobre o voto do Narizeu e etc, tá? Ainda são as instruções de Deus para o povo israelita. Ainda são as instruções de Deus para aquele povo que saiu do Egito, né? Rumo ali a ser um povo santo, um povo eleito, um povo escolhido, a habitar ali numa terra onde mana leite e mel. Então, tudo isso são instruções que Deus está dando ali aos israelitas, até, né, moldar, estar do jeito que Deus realmente quer, separou, planejou para esse povo, tá? Ainda continua. Então, hoje nós vamos falar sobre leis do acampamento pormenorizadas. Vamos ver o que significa? Bora então dar início à leitura de hoje. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar um cadáver. Eu acho que meio que vai repetir alguma coisa, né? Porque isso a gente também já leu no livro de Levítico, mas também fala em número. Então, vamos ver se é isso? Vamos lá. Ou que tornar impuro por tocar um cadáver. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde habito entre eles. Os israelitas assim fizeram e os mandaram para fora do acampamento, como o Senhor havia ordenado a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas: quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição total, acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Mas, se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, esta pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote, juntamente com o carneiro, com o qual se faz propriação pelo culpado. Todas as contribuições, ou seja, todas as dádivas sagradas que os israelitas trouxerem ao sacerdote, pertencerão a ele. As dádivas sagradas de cada pessoa pertencem a ela, mas o que ela der ao sacerdote pertencerá ao sacerdote. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, e o outro homem deitar-se com ela, e isso estiver oculto de seu marido, e a impureza dela não for descoberta, por não haver testemunha contra ela, nem ter ela sido pega no ato, se o marido dela tiver ciúmes e suspeitar de sua mulher, esteja ela pura ou impura, ele a levará ao sacerdote com uma oferta de 1 jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite, nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e a colocará perante o Senhor. Então apanhará um pouco de água sagrada num jarro de barro e colocará a água em um pouco de pó no chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá as mãos dela à oferta memorial e oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi infiel nem se tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que lhe traz maldição não lhe faça mal. Mas, se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter se deitado com outro homem que não é seu marido,
Então o sacerdote fará a mulher pronunciar este juramento com maldição: que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga inche e que você jamais tenha filhos. Que esta água que traz maldição entre em seu corpo enche a sua barriga e a impeça de ter filhos. Então a mulher dirá amém, ou seja, assim seja. O sacerdote escreverá essas maldições num documento e depois as lavará na água amarga. Ele a fará beber a água amarga que traz maldição. E a essa água entrará nela, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote apanhará das mãos dela a oferta de cereal pelo ciúme e a moverá ritualmente perante o Senhor e a trará no altar. Então, apanhará um punhado de oferta de cereal como oferta memorial e a queimará sobre o altar. Depois disso, fará a mulher beber a água. Se ela houver se contaminado, sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer que ela beba a água que traz maldição, essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento. Sua barriga inchará e ela, incapaz de ter filhos, se tornará objeto de maldição entre o seu povo. Se, porém, a mulher não houver se contaminado, mas estiver pura, não sofrerá punição e será capaz de ter filhos. Esse é, pois, o ritual quanto ao ciúme, quando uma mulher for infiel e se contaminar enquanto casada, ou quando o ciúme se apoderar de um homem porque suspeita da sua mulher. O sacerdote a colocará perante o Senhor e fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará inocente, mas a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Eu quero saber o que acontece com o homem. Eu queria saber o que acontece com o homem, qual é o ritual quando o homem ia trair ali a sua mulher. Eu quero saber. Bom, meus amores, então no vídeo de hoje é isso. Vou ficando por aqui. Na segunda-feira nós vamos falar sobre o famoso voto de Narizeu, tá? Deu uma parada no livro de Levítico, mas aqui as punições, as penas no livro de Números ainda continua. E o voto do Narizeu também está lá em número, tá? Nós vamos ler sobre isso na semana que vem. Desejo para vocês um excelente final de semana muito maravilhoso, muito abençoado na presença do Senhor. Não deixe de se inscrever, de curtir, deixar aqui seu comentário, tá? Segunda-feira nos encontramos nesse mesmo canal. E olha, para você que é meus irmãos da igreja, domingo, às 9 horas da manhã, nos encontramos com o culto da assistente social. Não esqueça de trazer o seu quilo e fazer a sua doação de alimentos. Tá bom, meus amores? Nos encontramos então no domingo na igreja e neste canal na segunda-feira. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Beijo!